Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santo Antônio Maria Claret, o apóstolo infatigável da palavra e da caridade. Na virada do século XIX, em 23 de dezembro de 1807, na pequena e próspera vila têxtil de Salente, na Catalunha espanhola, nascia Antônio Claret e Clará, o quinto dos 11 filhos de João Claret e Josefa Clará. Seus pais, donos de um pequeno, mas próspero negócio de tecelagem, eram conhecidos por sua profunda piedade e caridade para com os mais necessitados. Desde tenra idade, Antônio demonstrava uma inteligência excepcional e uma sensibilidade espiritual fora do comum. Aos 5 anos, já sabia ler e, aos 10, assistia diariamente à missa antes de ir para a escola, onde se destacava em todos os estudos. Seu pai, reconhecendo suas habilidades técnicas, decidiu que ele deveria aprender o ofício de tecelão. Aos 12 anos, Antônio começou a trabalhar como aprendiz no tear de sua família, revelando-se tão talentoso que em poucos anos já dominava todas as complexidades do design têxtil e da administração de negócios. Aos 18 anos, foi enviado a Barcelona para se especializar em técnicas avançadas de tecelagem. Foi durante esta estadia na grande cidade que, confrontado com os perigos morais da vida urbana e atraído por uma vida mundana, experimentou uma profunda conversão. Uma noite, enquanto caminhava pelas docas de Barcelona, quase caiu nas águas durante uma tempestade. Esse incidente, que ele interpretou como um aviso divino, despertou nele uma conversão radical. Aos 21 anos, decidiu abandonar sua promissória carreira e ingressou no Seminário de Vic. Seus anos de formação foram marcados por uma dedicação extraordinária aos estudos e uma intensa vida de oração. Durante este período, desenvolveu uma devoção particular ao Imaculado Coração de Maria, que se tornaria o centro de sua espiritualidade. Foi ordenado sacerdote em 13 de junho de 1835 na capela do seminário, começando um ministério que deixaria marcas indeléveis na igreja. Seus primeiros anos de sacerdócio coincidiram com um período turbulento na história da Espanha, a Primeira Guerra Carlista. Antônio, movido por um zelo missionário ardente, dedicou-se a pregar missões populares por toda a Catalunha. Suas pregações, caracterizadas por uma doutrina sólida e uma entrega total, produziam conversões em massa. Em uma única missão em Viladral, converteu mais de 1000 pessoas. Seu método era singular. Combinava pregações doutrinárias com a fundação de cooperativas agrícolas, caixas econômicas para os pobres e escolas noturnas para operários. Percebendo o poder da palavra impressa, fundou em 1848 a Livraria Religiosa, uma editora inovadora que publicava livros e folhetos a preços acessíveis. Em um único ano, distribuiu mais de 2 milhões de livros e panfletos, antecipando em décadas os métodos modernos de evangelização. Sua obra mais famosa, Caminho Reto, vendeu mais de 3 milhões de cópias apenas durante sua vida. Em 16 de julho de 1849, após uma missão particularmente frutífera nas Ilhas Canárias, fundou com 5 companheiros a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. A nova comunidade recebeu a aprovação papal de Pio IX em 22 de dezembro de 1865. No ano seguinte, fundou as Religiosas de Maria Imaculada para o trabalho educativo e social, completando assim sua visão de uma evangelização integral. Sua fama de santo e eficaz missionário chegou aos ouvidos da rainha Isabel II, que insistiu com o Papa para nomeá-lo arcebispo de Santiago de Cuba em 1850. Durante seus 7 anos de episcopado, na ilha caribenha realizou uma verdadeira revolução pastoral.
visitou pessoalmente todas as 202 paróquias de sua diocese, algumas em regiões tão remotas que exigiam semanas de viagem a cavalo ou a pé. Fundou o primeiro seminário de Cuba, criou mais de 50 escolas rurais, estabeleceu uma fazenda modelo para camponeses e lutou incansavelmente contra a escravidão. Sua coragem em denunciar injustiças lhe rendeu poderosos inimigos. Em 1º de fevereiro de 1856, em Holguín, sofreu um atentado que quase lhe custou a vida quando um sicário contratado por fazendeiros locais lhe cortou profundamente o rosto com um facão. Milagrosamente sobreviveu, e seu primeiro ato ao recuperar a consciência foi perdoar publicamente seu agressor. Chamado de volta à Espanha em 1857 para servir de confessor da rainha, continuou suas obras de evangelização, fundando a Academia de São Miguel para artistas e promovendo inúmeros projetos sociais. Durante a Revolução de 1868, que depois a rainha, seguiu com a família real para o exílio na França. Mesmo no exílio, continuou pregando e escrevendo incansavelmente. Seus últimos meses de vida foram marcados por sofrimentos físicos e perseguições. Morreu no exílio no mosteiro cisterciense de Fontfroid, em 24 de outubro de 1870, pronunciando as palavras: "Meu Deus, eu vos amo". Seu corpo, encontrado incorrupto durante sua exumação em 1897, repousa hoje na casa-mãe dos claretianos em Vic. Canonizado por Pio XII em 7 de maio de 1950, Santo Antônio Maria Claret deixou um legado impressionante. Fundou 2 congregações religiosas, escreveu mais de 200 obras, reformou profundamente uma diocese e, acima de tudo, mostrou como santidade e ação missionária podem transformar sociedades inteiras. Que o testemunho de Santo Antônio Maria Claret nos ensine que a verdadeira santidade não conhece fronteiras entre oração e ação, entre o tear e o púlpito, entre o livro e a missão, pois tudo pode ser instrumento para a construção do reino de Deus. Que a paz esteja com você.